Paz do Senhor para os irmãos, mais uma vez. Estou um pouquinho com a garganta enroscada, as temperaturas vai e vem, e a gente sofre um pouquinho. E como a gente trabalha com a fala, né, irmão Tiago, a gente tem que falar bastante. E quanto mais a gente fala, e as temperaturas não cooperam conosco, né? Frio, quente, quente, frio, acontece da nossa voz ir embora. Ontem eu estava mais ou menos, depois deu uma piorada, tomei uns remedinhos aí, uns antibióticos, está melhorando, e nós estamos aqui para adorar a Deus. Aleluia. Eu estava meditando na palavra do Senhor, e fiz aqui algumas anotações, como sempre, e eu tenho certeza que Deus me deu uma palavra que veio da parte de Deus, para os nossos corações nessa noite. Vou precisar fazer um pouquinho mais pausado, a garganta não está me ajudando hoje, mas vou fazer de tudo para os irmãos não dormirem no banco, porque o banco está tão uma delícia agora, viu, pastor? O banco está uma maravilha, mas eu vou fazer o esforço máximo, né, para os irmãos não dormirem no banco. Glória a Deus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração está em Neemias, capítulo 1. Quem conhece esse personagem bíblico, Neemias? Não é muito pregado sobre ele. Ele é um personagem que não é muito falado. Ele só é reconhecido dentro da palavra de Deus, nesse texto do livro de Neemias. A gente poderia ler mais alguns versículos, mas aqui para a gente poder iniciar aquilo que Deus colocou no meu coração, podemos começar por esses versículos, que é uma história bem conhecida dos irmãos, talvez não muito pregada, porém, podemos tirar daqui algumas lições para as nossas vidas espirituais, a nossa vida cotidiana. Vemos aqui, como eu disse aos irmãos no início, que Neemias estava servindo ao rei Artaxerxes, lá em Suzano, principal palácio desse reinado, desse império, onde ele servia como copeiro. E ele, estando lá, recebeu a visita de seus irmãos, que estavam retornando de Jerusalém, e as notícias que chegaram de Jerusalém através desses homens, ele disse seus irmãos, não eram boas. As notícias eram que a terra de seus pais, o fogo tinha consumido os portais, a sepultura de seus pais foram violadas, aleluia, os muros derribados, e isso deixou o coração de Neemias extremamente triste, chateado, ficou extremamente consternado com esta situação. E uma das coisas que me faz aqui a gente fazer uma reflexão é de que nós, nos dias de hoje, estamos chorando muito pouco. Os púlpitos e os bancos precisam de lágrimas. Lágrimas porque pessoas estão indo a passos largos para o inferno. Aleluia. E quando nós nos sensibilizamos com as pessoas que ao nosso lado estão indo a passos largos, caminhando para o inferno, sem Deus e sem salvação, e nós não nos importamos com essa situação, ficamos alheios a esta situação. Aleluia, estamos muito bem aqui dentro, Jesus nos salvou, Jesus transformou a nossa vida, Jesus nos ganhou, né, lá na cruz do Calvário, estamos extremamente felizes aqui, mas há muitas pessoas precisando de Jesus, de salvação. Há muitas pessoas que precisam, aleluia, ouvir a sua palavra, e somos nós, os embaixadores de Cristo, somos nós, aleluia, que o Senhor Jesus nos chamou. Precisamos de uma igreja que chora mais, precisamos de púlpito que chora mais,
Precisamos de obreiros que choram mais, que buscam mais, que ora mais, que se coloca mais à disposição do Senhor. Aleluia. Neemias, não obstante estar a quase 2.000 quilômetros de Jerusalém, 1.800 quilômetros aproximadamente, ele se coloca na situação daqueles homens, daquelas famílias que estavam lá, sofrendo o opróbrio, as misérias da cidade de Jerusalém. Ele diz aqui, no versículo de número 4, que ele se coloca diante de Deus, e ele começa a orar e começa a chorar. Ele começa a orar e começa a chorar. Aleluia. No primeiro versículo que nós lemos, eles estavam no mês que equivale a metade de novembro, a metade de dezembro, mais ou menos, para a gente ter uma noção exata do mês que ele recebeu a visita desses seus irmãos com essas notícias. E ele começou a orar e chorar. E isso me faz lembrar, lá do capítulo 2 de Joel, quando uma nuvem de gafanhotos sobreveio às lavouras de Judá e consumiu toda aquela lavoura. Consumiu tudo o que serviria de alimento para Judá. Eles estavam completamente sem nada. Nós vamos ler no texto de Joel, capítulo 2, que eles estavam acabados, arruinados. Mas havia um homem, aleluia, o profeta de Deus, que ele se levanta e ouve a voz de Deus, e ele diz: Judá é possessão de Deus, aleluia, nós somos de Deus, Deus vai nos levantar, aleluia, Deus vai dar vitória ao nosso povo. A Bíblia vai nos contar que até a casca, aleluia, dos troncos das árvores frutíferas foram consumidas por aqueles gafanhotos. Eles não tinham mais nada. Então, o que fazer? E ele vai dizer assim, ele ouve a voz de Deus, e Deus fala para ele: olha, pega o sacerdote, pega o povo lá, aleluia, entra no pórtico do templo e vai até o altar, chorando e clamando ao Senhor, porque Ele vai dar vitória. Aleluia! Aleluia! O pórtico é a entrada do templo, é a recepção. Aleluia! Orando e clamando e chorando. Aleluia! Porque Judá é possessão de Deus. Aleluia! E nesta noite, o Senhor está falando no meu coração que nós precisamos buscar ao Senhor com sinceridade de coração, com santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Ninguém verá Deus. Buscar o Senhor, chorarmos mais, buscarmos mais ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Judá é possessão de Deus. E Neemias, quando ele se consterna, sente a situação do seu povo, ele vai se colocar, ele se transporta lá no lugar deles. O capítulo 4 vai nos dizer que ele coloca no plural. Aleluia. Ele vai dizer assim, no final do versículo 6, eu e a casa de meu pai pecamos diante de ti. Ou seja, ele se transporta lá do exílio para Jerusalém. Ele se coloca no lugar, aleluia, Jerusalém e Judá, eles quebraram a aliança que Deus havia feito. E Jerusalém, o povo que lá estava, precisava de um conserto com Deus, precisava de um renovo com Deus. E Neemias, ele é chamado para reconstruir, recompor, aleluia, esta aliança, esse pacto, aleluia, que havia se desgastado ao longo dos anos, ao longo dos tempos. A aliança estava obscurecida, esquecida, deixada de lado, aleluia, mas Neemias, aleluia, o Senhor moveu o seu coração
para que ele sentisse a dor dos seus irmãos. Aleluia, mesmo que à distância. Glória a Deus. Aleluia. Nos dias de hoje, nós passamos um momento difícil da pandemia. Muito difícil. E nós sabemos que durante esse tempo a gente precisou, por força maior, fechar as portas do templo e fazer os nossos cultos online, né? Isso foi uma benção, por um lado, mas muitos irmãos continuam ainda em pandemia. Alguns, por motivo justo, estão doentes, mas outros não voltaram mais para a casa do Senhor. Estão sendo pastoreados por outros líderes que nem conhecem, nem sabem quem são. Aleluia! Não sabe quem são. São outros líderes. Não sabe se aqueles líderes oram, não sabe se aqueles líderes jejuam, não sabe se aqueles líderes se importam de verdade com eles. Eles apenas estão assistindo pelas lives. Aleluia! Glória a Deus! Não estão mais valorizando aquilo que eles tinham aqui na casa do Senhor. Pastores que oram, que jejuam, que buscam a Deus, que se importam com você. Aleluia. Trocaram esse cuidado, esse esmero especial dos pastores por lives de líderes que nós não conhecemos. Outros estão desvalorizando a palavra de Deus, os concertos, os valores morais, deixando tudo de lado, por conceitos ativistas, muitas vezes, que acham que aquilo vai nos levar a algum lugar. Nós não fomos chamados para sermos ativistas, nós fomos chamados para ser servos de Deus. No céu não vai entrar nenhum ativista, no céu vai entrar aqueles que lavaram as suas vestiduras com o sangue de Jesus. Aleluia! Com o sangue de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude, aleluia, a valorizar aquilo que Deus tem nos dado aqui. Aqui nós conhecemos os nossos pastores, conhecemos os nossos presbíteros, os nossos irmãos do ministério, os irmãos que oram, os irmãos que buscam, os irmãos que visitam. Aqui nós temos tudo, irmãos. Aleluia, temos tudo aqui. Glória a Jesus. Mas Neemias, ele recebeu de Deus esse impulso para visitar o povo que estava lá em Jerusalém. Mas havia uma dificuldade, ele estava no exílio, ele precisava de uma autorização do rei Artaxerxes para ele estar visitando, indo lá para fazer a obra de Deus, que era a reconstrução dos muros, a reconstrução da cidade. Aleluia. Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui é estarmos sensíveis às causas alheias. E o segundo ponto que eu coloco é coragem. Coragem. Às vezes nós oramos demais, buscamos demais, estamos jejuando bastante, mas cadê a coragem de fazer? Temos que sair da teoria e entrar na prática. A teoria é muito bonita, estamos orando, estamos buscando, mas a prática é a execução do trabalho, é a execução da obra. Aleluia. Eu pergunto para os irmãos, quem de vocês contrataria um copeiro para reconstruir um muro? É a função do copeiro, ele é um especialista na construção civil, os irmãos que são do ramo da construção. O copeiro, ele é uma função nobre, né? Como se dissesse, Neemias, você está doente? Você está doente? Você não é assim, eu conheço você. Aleluia. Eu conheço você, você não é desse jeito. Esse jeito seu aí é diferente, você está com algum problema, você está doente.
E ele vai dizer, ó rei, viva o rei, né? Teu servo não está doente, é que eu recebi notícias da minha terra, da terra dos meus pais, os muros estão derribados, os portais queimados, as sepulturas violadas, está um caos, eu não consigo conviver com essa situação se eu não puder fazer alguma coisa. Aleluia. Irmãos, doença, tristeza não é doença, melhor dizendo. Tem um versículo na palavra de Deus, que às vezes, eu vou passar para os irmãos daqui a pouquinho, mas às vezes nós precisamos ter uma conversa conosco mesmo. Você já experimentou, você já falou com você mesmo? Às vezes você levanta de manhã, você não está muito bem. Você está meio estranho, você está meio preocupado com alguma coisa, alguma situação. Aí o seu esposo, a sua esposa, ou os seus filhos, ou alguém que está do seu lado, o que está acontecendo? Você não está bem hoje. Não, eu estou bem. Não, você não está bem. E de repente você se aparta e vai lá no espelho e troca uma ideia com você mesmo. Né? Não é assim? Às vezes tem pessoa que não... Né? Mas tem base bíblica para isso. Salmo 43. Davi, ele estava vivenciando um momento muito difícil, porque ele estava sendo perseguido pelo seu irmão Absalão, e ele vai dizer no Salmo 43, das suas dificuldades: Senhor, tem misericórdia de mim, defenda-me do meu opressor, tem misericórdia das minhas causas, julga as minhas causas. E ele vai falando, até, e está orando a Deus. De repente, lá no finalzinho do Salmo, escuta bem, lá no finalzinho do Salmo, ele: Senhor, dá um tempinho, segura aí, eu já volto, viu, Senhor? Eu já estou voltando. Ele sai, estou fazendo aqui uma parafraseando para os irmãos, ele sai e vai conversar com ele mesmo. Ele vai dizer assim para ele: ó minha alma, por que está abatida diante de Deus? Aleluia! Ele vai conversar com ele mesmo. Aleluia! E depois que ele conversa com ele mesmo, que ele faz aquele ajuste, aquele acerto, ele volta no Salmo 44, nos Salmos, a ter aquela oração com o Senhor. Aleluia! E assim acontece conosco. Às vezes você levanta com aquela preocupação, aquela dificuldade, aquela coisa que está te oprimindo, aleluia, alguém te pergunta se está doente, você diz: não estou bem. De repente você vai lá no espelho e conversa: eu preciso conversar com você. Comigo? Não, mas eu não posso, eu tenho um cliente. Não, é com você mesmo, Wagner. Eu quero falar com você, estou falando comigo. Para aí. Não, mas eu tenho que atender um cliente, eu tenho que fazer. Para aí, eu quero falar com você. Eu quero trocar uma ideia com você. O que está acontecendo com você? Aleluia. Às vezes nós precisamos conversar conosco mesmo. Precisamos acertar conosco mesmo. Aleluia. Depois daquela conversa, você: opa, agora eu posso trabalhar. Jesus vai na frente, vai dar tudo certo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É o Salmo 43. Depois os irmãos podem ler com calma em casa. Mas a coragem e a oportunidade que Neemias estava esperando aconteceu. O rei pergunta para ele o que estava acontecendo com ele. Ele vai dizer: eu estou com essa tristeza, este sentimento. O que você precisa, Neemias? Me dá umas férias aí. Eu preciso ir lá para Jerusalém. Eu preciso de cartas que me autorizem a passar pelas fronteiras e chegar até lá. Aleluia. Eu preciso visitar a casa de meus pais. Eu preciso ir lá. Aleluia. Oportunidade. Quando o rei pergunta, ele não perdeu a oportunidade. Às vezes passa uma oportunidade na sua frente, passa 2, passa 3, passa 4 e você não percebeu, você não está sintonizado com o Espírito Santo de Deus. Deus está falando e você não está percebendo. Deus está falando e você não está percebendo. Aleluia, aproveite a oportunidade. Lembra de Davi? De novo Davi.
Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. Quem não se lembra desse episódio, né? De repente o seu pai, Jessé, pede para ele levar mantimento para os seus irmãos que estavam em guerra, né? Saul estava na frente lá da guerra, os seus irmãos mais velhos estavam combatendo, e Jessé vai lá e leva umas marmitas lá para os seus irmãos. Ele pegou as marmitinhas e foi lá levar para os seus irmãos. Chegando lá, aleluia, o que ele vê? Um gigante, quase 3 metros de altura, afrontando o povo de Deus. Olha só, afrontando o povo de Deus. Olha só o que uma marmita não faz, hein? Davi podia falar, mas eu sou filho de Jessé, estou cuidando da ovelha, você acha que eu vou levar marmita? E às vezes nós desprezamos certas atividades na igreja, que pode ser a porta de escape, a vitória para você. Aleluia, descartamos, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui não é para mim, isso aqui é pastor Paulo, isso aqui é pastor Wagner, isso aqui é só o presbítero Francisco que pode, não, isso aqui não. Às vezes deixamos de lado certas atividades, certas tarefas, que não são colocadas nas nossas mãos, e ali está a bênção, ali está a vitória, ali está aquilo que Deus vai te conceder, vai te colocar num outro patamar, numa vitória muito maior que você está precisando. E Davi aceitou, levou as marmitinhas lá para os seus irmãos, chegando lá, se deparou com um gigante, aleluia. Saul não tinha ninguém que aceitou ali o parceiro para defender Israel. Chega Davi, faz um barulho tremendo ali no arraial, e alguém vai falar para Saul, olha, tem um menino lá, um adolescente, que está fazendo um barulho tremendo aqui. Quem que é esse menino? Traz para cá. Quando ele vai lá no arraial, ele vê, é Davi. Ah, não, esse aqui eu conheço. Esse aqui é meu músico. Esse aqui, quando eu não estou bem, ele toca seu instrumento, e o espírito maligno sai de mim na mesma hora. Esse é meu músico. E aí, Davi, você vai enfrentar o gigante? Claro. Mas você já tem alguma experiência de guerra? Nada, nunca vesti nada disso. Nem capacete, nem lança, nem nada disso. Nem couraça, nem escudo. Mas eu já matei um leão. Quando o leão estava quase para pegar uma ovelha lá na casa do meu pai, eu matei o leão. Tinha um urso que eu também matei, mas você matou um urso? Matei um urso também. Aleluia. Então ele deu ali o seu histórico de guerra, né? E bom, já que não tem ninguém, é você mesmo. E ele se investe daquilo que ele tinha nas mãos, que era uma funda e aquelas 5 pedras. E eu posso dizer para os irmãos, a Bíblia não vai dizer isso, mas me autoriza a pensar dessa maneira, porque humanamente falando, eu creio que Davi sentiu medo. E medo não é falta de coragem. Medo é que você respeitar as dificuldades, os desafios. E quando você sente medo, Deus percebe isso e vai te colocar num patamar maior, porque Ele vai te dar mais força, Ele vai te dar mais e mais, para você vencer os desafios. Aleluia. Eu creio que ele sentiu medo, aquele homem, daquele tamanho, e ele só com uma funda na mão, umas pedrinhas. Todo mundo estava preocupado com o Golias, aqueles braços fortes, aquela cintura grossa, aquelas pernas compridas, aquele pé gigante. Aleluia. Mas Davi não olhou para nada disso. Davi só olhava para uma coisa, aquela testa gigante de Golias. Ele mirou bem na testa de Golias, aleluia, e acertou bem no meio da testa e derrubou Golias. Aleluia. Que nesta noite você não venha perder oportunidades. Deus está abrindo oportunidade para você e você não está percebendo. Entre, aleluia, nessa oportunidade. Receba de Deus isso. Aleluia. Não deixe passar. A vitória é sua em nome de Jesus.
E o que aconteceu com Davi? Aleluia! Muitos presentes. Aquele que vencesse Golias ia se casar com a filha do rei, ia ter fazendas, ia ter possessões. Olha só, o que não fez, o que Davi fez, ou aonde ele chegou, porque ele aceitou levar as marmitas para os seus irmãos. Uma tarefa muito simples, uma tarefa que ninguém queria fazer, uma tarefa desprezível, mas se você estiver olhando para Deus, fazendo para Deus, Deus vai te abençoar nas mínimas coisas, aleluia, e te colocar em patamares superiores. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Estamos quase acabando. Irmãos, continuando, Neemias, ele vai lá para Jerusalém. 1.800 quilômetros, se nós fôssemos fazer uma ponte aérea hoje, né, irmão César? Dá o quê? Umas 2 horas. Mas tinha ponte aérea naquela época? Não tinha. Se fôssemos de carro, daria umas 12 horas de carro. Mais ou menos, né? Meio cansativo, mas dava para ir. Mas naquela época era na base do camelo. Né? Dizem os historiadores que era uma viagem de aproximadamente 5 meses. Aproximadamente. Porque era o que tinha na época, o meio de transporte. Ou era cavalo, ou era camelo. E ele não ia sozinho, ele ia com uma comitiva. Né? Então ele precisava de muito tempo. Chegou lá para fazer a reconstrução dos muros da cidade de seus pais. E quando ele chegou lá, já passamos pela sensibilidade, passamos pela coragem, passamos pelas oportunidades que você não pode perder. E o 4º ponto é enfrentar os opositores. Na casa de Deus também tem os opositores. Você nunca vai conseguir agradar 100%. Ainda que você se esforce, ainda que você se dedique, ainda que você faça o melhor para o Senhor, haverá sempre uma oposição. Lá em Jerusalém não era diferente. Haviam 2 homens, a priori, contrários à reconstrução dos muros, Sanbalate e Tobias. Eles não desejavam que a reconstrução acontecesse. Se opuseram terrivelmente contra Neemias. Neemias sofreu essa oposição ferrenha desses homens. E, a priori, nós não sabemos a razão pela qual, porque ele está fazendo uma obra boa. Qual a razão de não permitir a reconstrução do templo, a reconstrução dos portais, dos muros, né? Mas havia uma oposição. Então, Neemias nos ensina que nós não devemos parar diante das oposições, das dificuldades. Se nós pararmos, nós não seremos vencedores. Se nós pararmos, seremos envergonhados. Sanbalate e Tobias fizeram de tudo. Ainda quando os muros estavam quase na metade da altura, eles disseram assim, zombando de Neemias: olha, Neemias, para com isso não vai dar certo. Olha só, se passar aí uma raposinha, vai derrubar, isso não vai ter, não tem estrutura para isso não. Se uma raposa escalar esses muros aí, que estão sendo erguidos, a própria raposinha vai derrubar, não tem estrutura para isso não. Mas Neemias perseverou. Aleluia! Ele não olhou para as oposições, ele não olhou para aquilo que estava sendo colocado diante dos seus olhos, ele estava olhando para a obra de Deus, que não podia parar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E ainda no capítulo 6, deixa eu ver se é isso mesmo. Interessante que aonde tem opositores, aqueles que comungam da mesma ideia, vai se achegando a eles. Apareceu mais um tal de Gesom, na minha tradução aqui, a minha está na Peshita, pode ser que a dos irmãos seja um pouquinho diferente da tradução. Aparece mais um,
para se juntar com Tobias, com Sambalate, e ele vai lá com uma estratégia. Ô, Neemias, vem para cá, Neemias, nós vamos fazer uma festa, vem para cá para o vale, nós vamos fazer uma grande festa aqui, e aí nós vamos fazer as pazes, nós vamos te ajudar depois na reconstrução dos muros, vem para a festa. Aleluia. Neemias nem foi lá responder, mandou um mensageiro dizendo: a obra de Deus não pode parar. Aleluia. Eu e a minha comitiva, nós vamos reconstruir os muros, nós vamos permanecer, aleluia, nesse mesmo intento, porque a obra de Deus não pode parar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê vitória, possamos estar sensíveis, aleluia, à causa alheia. Possamos estar nós, aleluia, corajosos para fazer a obra. Às vezes não é a nossa especialidade, mas Deus vai nos capacitar. É Deus que capacita, é Deus que nos chamou, Ele vai nos dar vitória. Aleluia, glória a Deus. Não perca as oportunidades aparecem diante dos seus olhos. Aleluia, coloque-se à disposição. Deus vai honrar tudo que você fizer na casa do Senhor. Deus vai te honrar. Aleluia. Nós não temos nem ouro, nem prata para retribuir aos irmãos, mas lá haverá uma mansão celestial. Aleluia, o galardão de Deus, aleluia, supera todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. E para nós finalizarmos, está aqui. Para nós finalizarmos, eu queria dizer aos irmãos que existe uma pesquisa de comportamento humano que eles dividiram em 3 grupos. Os passivos. Aí você vai dar uma olhadinha aí, onde você se encaixa, se você está no grupo dos passivos. O grupo dos passivos são os acomodados. Ele diz, a ideia dos passivos é: Deus, Ele vai no seu tempo fazer a obra, eu querendo ou não, Deus vai fazer, não precisa de mim. Esse grupo aí é mais fácil de Deus mudar o coração, é o grupo dos passivos. Tem o grupo dos realizadores, são aquelas pessoas que querem fazer tudo, são realizadores de obras prontas. Já viu aquele termo, engenheiro de obra pronta, né, pastor Paulo? Tem isso? Ele tem ideia para tudo, mas foi o outro que fez, né? Então, são os realizadores. E tem o terceiro grupo, que são os vencedores. Os vencedores, eles não desistem. Aleluia, os vencedores, eles são ousados. Os vencedores são corajosos, os vencedores enfrentam desafios. E nós fomos chamados para este grupo de vencedores. Mas, pastor, eu acho que eu não estou bem nesse grupo, não. Eu estou lá no passivo, estou meio dormente, estou meio anestesiado, estou meio cauterizado, né? Cauterizado é quando você precisa tirar um mal na sua pele, alguma coisa do tipo, e aí cauteriza-se, né? E aquela região fica insensível, você perde a sensibilidade. Pode a coisa ir para cima e para baixo, que você não tem mais sentimento nenhum. Mas Deus pode tirar, aleluia, essa região que está insensível da sua vida e te abençoar, aleluia, e te colocar nesse grupo de vencedores. Aleluia. Deus também pode tirar você, se você se colocar nesse grupo dos realizadores de obras prontas, né? E colocar no grupo dos vencedores. Vencedores. Aleluia. Deus tem negócio com os vencedores. Deus tem negócio com os vencedores. Faça parte desse grupo.
Insista com Deus: Senhor, eu quero ser um vencedor. Senhor, eu preciso estar nesse grupo. Aleluia! Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Aleluia! Falta pouco tempo, muito pouco tempo. E você precisa estar nesse grupo dos vencedores, dos ousados. Pastor, mas eu nunca fiz desse jeito que o Senhor está propondo. Pense bem, analise. Aleluia. Comece a fazer. Aleluia. Quando o pastor pede alguma coisa, ele é o anjo da igreja. Jesus já falou no coração dele. Aleluia. Coloque em prática. Faça aquilo que Deus tem colocado no seu coração. E Deus vai retribuir grandemente na sua vida. Que Deus abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus nos ajude, nos fortaleça e que nós possamos estar na presença de Deus, fazendo a obra como Neemias, aleluia, o copeiro do rei. Deus abençoe os irmãos.